E como eles, então, havia outros, talvez com não tanto sucesso assim. O Tom Zé, é um cara que vem do tropicalismo, mas nos anos 70 ele faz discos assim muito interessantes, discos como pesquisa. Tem um disco dele que é clássico, chama-se Estudando Samba, em que ele pega elementos rítmicos, poéticos, da canção samba, e trabalha isso de forma muito diferenciada. Precisaria mostrar exemplos assim, para explicar melhor, mas de qualquer maneira. Outro cara, Walter Franco, que trabalhava as letras muito próximas da poesia concreta. E um cara muito polêmico também, ele participou dos últimos festivais em 72 com uma música chamada Cabeça, que era só uma frase. Falava que cuidado, a sua cabeça pode explodir. Só que isso no meio do festival, e as torcidas naquele ambiente todo, e o júri, quer dizer, eram de artistas que queriam polemizar, que queriam trazer uma informação nova, que fosse chocante, obviamente, né, porque a questão era, a gente vivia uma ditadura, e um período duro da ditadura, no começo dos anos 70, um período em que a censura era muito forte, era muito pesada. Então, esses artistas, de alguma maneira, queriam brincar com isso. Quer dizer, então, se tem censura, tá bom. Então, eu vou, de alguma maneira, fazer algo completamente absurdo para... Se eu não falo de política, porque eu não posso, também não vou falar das coisas boas, porque não há coisas boas a falar. Então, é um leque de artistas muito interessante. É Jorge Maltner, outro do Rio chamado Jardim Macalé, que tem uma música que, apesar de ser de 69, chama-se Gotham City, citando o Batman, né? Aquela cidade fictícia do Batman, mas na verdade ele se refere ao Brasil, né? Então é uma música muito interessante. Tom Zé, grupos como os Novos Baianos. Os Novos Baianos lançam um disco em 72 chamado Acabou Chorare, que é um disco até hoje considerado um clássico na música brasileira. Regravam coisas antigas com arranjos mais roqueiros da época, né? O guitarrista Pepeu Gomes é um músico muito bom e muito afinado com o rock, com o Jimi Hendrix, né? Que eram informações da época. Então, na verdade, o trabalho procura explicar, procura analisar essa produção, que não é muito conhecida hoje, né? Talvez Secos e Molhados por conta desse sucesso e porque o Ney Matogrosso saiu dali e virou um grande cantor, uma referência na história da Brasília. Mas poucos sabem de Walter Franco, poucos sabem de Jardim Macalé. Tom Zé, nos últimos anos ele foi resgatado, né? Nos anos 90 ele foi resgatado, porque ele ficou um bom tempo distante das TVs, das rádios. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? E pensar esse pessoal, esses artistas, nesse contexto, né? De ditadura, de televisão, a Rede Globo crescendo, nesse intervalo entre o sucesso dos festivais e o sucesso do rock nos anos 80, observar esse momento da cultura midiática, né? Mas pensando na música popular brasileira. É um trabalho que está iniciando, na verdade, logo mais vai sair o primeiro artigo escrito. E o senhor tem um livro lançado, né? Fala um pouco sobre ele. Esse livro foi lançado no começo do ano passado. Ele originalmente foi escrito com uma tese de doutorado sobre um grupo pernambucano chamado Chico Science e Nação Zumbi. O trabalho depois foi adaptado para um livro, saiu pela editora Ateliê com o nome Hibridismos Musicais de Chico Science e Nação Zumbi. E a tônica, o objetivo dele é analisar, estudar os dois discos que esse grupo lançou. Chico Science morreu logo depois e os outros discos foram só como Nação Zumbi. Chico Science era um cantor e o principal compositor, o líder do grupo, né? E foi um grupo que também liderou um movimento em Recife nos anos 90 chamado Mangue Beat. O trabalho desse grupo, daí o nome do livro, né, Hibridismos Musicais. O trabalho desse grupo, uma das grandes características é as misturas que eles faziam entre os ritmos regionais, maracatu, coco, ciranda, embolada,
maracatu, tanto maracatu nação como maracatu rural, que são dois tipos de maracatu. A mistura desses ritmos regionais, locais, com os ritmos globalizados. O rock, o rap, o funk, a soul music. Então, a criação deles, as composições, giravam em torno disso. E nas letras são muito interessantes a relação que eles tinham com o Recife, com personagens, com situações da cidade, questões locais, que eram trazidas por uma música que fez bastante sucesso. Não só aqui, mas até fora, né? Fizeram turnês Europa, Estados Unidos e tal. Pena que o Chico Science, esse compositor, esse cantor, morreu numa tragédia, num acidente automobilístico, né? Muito cedo. Ele morreu em 97. O primeiro disco é de 94. Então, na verdade, a carreira profissional para valer deles foi 3 anos, 4 anos, foi coisa curta. assim. Muito curta, muito curta. Por esses 2 primeiros discos, certamente ele seria um compositor, seria um músico de grande referência, pela qualidade dos trabalhos. Então, esse livro busca mostrar isso daí, explicar o que era Recife nos anos 90, não é? Obviamente, para um leitor de outros lugares, né? O pessoal de Recife conhece, né? Pelo menos uma boa parte.